Agora, gente, presta atenção nisso, porque a situação em Brasília acabou de escalar de um jeito que ninguém esperava. Eu vou mostrar aqui para vocês 3 informações pesadas que acabaram de sair, está acontecendo nesse minuto. Nas outras plataformas estão querendo derrubar esse vídeo, mas eu arrisquei tudo e trouxe aqui agora para você no YouTube para você saber de tudo que está acontecendo. O clima nos bastidores é de tensão total nesse exato momento. Informações que estão circulando agora, gente, colocam o ministro Alexandre de Moraes juntamente com o Lula no centro de uma movimentação extremamente delicada dentro do Supremo Tribunal Federal. E fontes já estão falando em decisões urgentes sendo tomadas enquanto a pressão só aumenta. E não para por aí, gente. O nome do Lula entrou com força nessa história, elevando ainda mais a temperatura política. Qualquer sinal, qualquer fala, qualquer movimento agora está sendo interpretado como parte de um jogo muito maior e muito mais perigoso do que parece. Ao mesmo tempo, bastidores apontam que o caso envolvendo o Vorcaro, que a gente tem acompanhado esses dias, está ganhando novos desdobramentos agora, tá? Algo foi revelado nesse momento, isso está gerando uma verdadeira corrida contra o tempo e tem nomes agora revelados, novos nomes confirmados nesse momento, informações sensíveis, direto da prisão, decisões estratégicas e impactos, tudo isso acontecendo enquanto o país inteiro ainda tenta entender o que está vindo à tona. O mais impressionante, gente, é que tudo isso está se desenrolando agora, enquanto você assiste esse vídeo. É um clima de pressão, de urgência, de incerteza total, e quando nomes desse nível entram em rota de colisão, o impacto não é pequeno. Então vou mostrar aqui, ó, primeiramente, o pastor Malafaia trouxe aqui uma informação, né? Ele fez um comentário aqui, quero pedir para você deixar sua opinião no que o pastor Malafaia acabou de falar. Daqui a pouco você vai ver 2 informações urgentes. Olha só. Contra de Alexandre de Moraes, isso é corrupção declarada. Povo abençoado. Só quero pedir para você deixar o seu like aqui agora e contribua com o nosso canal. Do Brasil. Qualquer brasileiro honesto de caráter, independente de vertente ideológica, fica indignado com o que está acontecendo na nossa nação. Onde chegou o Supremo Tribunal Federal? A injustiça e a maldade de Alexandre de Moraes e da sua turma. Preste atenção que eu vou falar aqui nesse vídeo. Um empresário de Santa Catarina ajudou com R$ 500 pagar ônibus para levar gente na manifestação de 8/1. Esse homem acaba de ser condenado por Alexandre de Moraes e sua turma a 14 anos de cadeia. Gente, para só um instantinho. Deixa eu dizer de novo. Que golpe! Isso aí foi montado, essa safadeza, essa bandidagem, foi montada para perseguir a direita. O mundo inteiro sabe, qualquer especialista, qualquer político sabe que golpe se faz com poder de armas. Não existe golpe com manifestação. A esquerda cansou de fazer pior do que o dia 8/1. 2006, causaram terror em Brasília, gente ferida. Não foi golpe. 2014, tentaram invadir o STF, 30 policiais feridos, 8 em estado grave. Não foi golpe. 2017, tacaram fogo no Ministério da Agricultura, o maior terror em Brasília. Não foi golpe. Isso é uma vergonha. Agora, pare para pensar. Um homem que ajudou com R$ 500, 14 anos de cadeia. Uma mulher, Débora do Batom, porque escreveu numa estátua com batom, 14 anos de cadeia. Gente que estava lá sem prova nenhuma, mas porque estava na manifestação, idosos, mulheres, 10, 12, 14, 16 anos de cadeia. Isso clama aos céus. Agora, olha a vergonha. Um homem ganha 14 anos de cadeia por causa de R$ 500. A mulher de Alexandre de Moraes, em 2 anos, recebeu 80 milhões do Banco Master. Que saber jurídico ela tem? Nenhum. O maior honorário advocatício. Isso é uma vergonha. É a compra declarada do poder de Alexandre de Moraes. Quando esse corrupto do Vorcaro foi preso, ele ligou várias vezes para Alexandre de Moraes e não para a mulher de Alexandre de Moraes. Isso é uma vergonha. Como é que esse 80 milhões compra de Alexandre de Moraes? Isso é corrupção declarada. Como é que esse cara continua julgando? Tem 2 processos meus de uma verdadeira injustiça na mão dele do STF. Era para eu ficar calado.
Mas eu não temo, não importa o que vai acontecer comigo, pura perseguição política vergonhosa, querendo me dar formação de organização criminosa, querendo dizer que eu montei um complô contra o Brasil. Uma vergonha, gente. Meu passaporte apreendido quando eu estava chegando do exterior. O mundo jurídico sabe que para prender o passaporte de alguém tem que ter risco eminente de fuga. Eu estava chegando, meus cadernos teológicos, mais de 6 meses, era só digitalizar um dia e devolver. Perseguição religiosa, maldade desse cara. Eu não tenho medo de ditador e de corrupto. Eu não tenho medo. Aconteça o que acontecer. Isso é uma vergonha, isso é uma afronta ao povo brasileiro. Como é que um cara desse ainda está numa cadeira do Supremo Tribunal Federal julgando? Tinha que ser afastado. Senadores, deputados, imprensa, povo brasileiro, até quando vamos nos calar e ver a injustiça, a maldade, a aberração predominar na nossa nação? Eu não posso me calar. Só me resta uma coisa, Deus, em nome de Jesus, manifesta a tua justiça e o teu juízo sobre esses homens maus. Deus tenha misericórdia do Brasil. Abençoe você e sua família. Gente, olha só, e agora, né, eu quero pedir para você comentar sobre o que o pastor Malafaia falou agora, porque você vai ver aqui, gente, o Chiquini trazendo aqui o Lula arrebentando o Moraes. Sujou, gente, algo aconteceu agora, olha só. A imagem do Moraes já não está ruim o suficiente, a ponto de que o Lula precisa piorar ainda mais. Dê uma olhada nesse vídeo do Lula agora, que ele chama, inclusive, Alexandre de Moraes de companheiro. Não é o ministro Alexandre de Moraes, é o companheiro Alexandre de Moraes. Olha só, o Lula terminou de afundar a reputação e imagem, que já não existe mais, do Moraes. Que o companheiro Alexandre de Moraes sabe que prejudica a imagem. Veja, porque é muito simples, você pode ter uma coisa que é legal, mas nas circunstâncias que acontecem aos olhos do povo, o povo trata como se fosse uma coisa imoral. E no ano político que as pessoas vão tratar de dar muito destaque para isso. Veja, eu disse com o companheiro Alexandre de Moraes, eu vou dizer para vocês exatamente o que eu disse para ele. Tá? É o seguinte, você curtiu uma biografia histórica desse país com o julgamento do 8 de janeiro. Tá? Não permita que esse caso do Vocaro jogue fora a tua biografia. Sabe? Primeiro porque você não estava advogando no seu escritório há quase 15 anos. Porque você foi secretário da Justiça, você foi ministro do Temer, você estava fora. Sabe? Mas a sua mulher estava advogando, diga textualmente, a minha mulher estava advogando, minha mulher não tem que pedir licença para mim, ela faz a coisa. Eu só prometo que aqui na Suprema Corte... A República não vai cair. A República já caiu. Olhem o nível de exposição dessa gente. O presidente da República dizendo em rede nacional que instruiu o ministro do STF a como se defender. E isso, inclusive, me parece uma alfinetada. Ó, Moraes, eu disse para você o que você tinha que fazer para diminuir os danos, até porque eu, Lula, sou experiente nisso. Eu já fui preso por corrupção, fui condenado em 3 processos por corrupção e virei presidente do Brasil. Então, de marketing e contenção de danos, eu entendo. Eu digo para você, vá nessa linha. Você não quis, então eu estou dizendo por você. Foi, inclusive, uma alfinetada do Lula, porque, querendo ou não, o Lula disse, nesse ano de eleição, essa imagem do STF prejudica todo mundo. Um ministro do STF conversando com o presidente sobre um assunto dessa proporção e sendo instruído sobre linha de defesa. Olha só, o Lula instruindo a linha de defesa que o Moraes tem que adotar. Isso é um verdadeiro atoleiro em esterco. Chamem do que quiserem. Isso já não é uma república, isso já não é uma tripartição de poderes, isso não é um Estado democrático de direito. Esse PT tem que ser expurgado para sempre. E esse STF precisa ser reformado com esses ministros empichados. Não há... Olha aí, gente. Olha aí, hein? Outra solução. O Brasil... E saiu aqui, ó, vazou um vídeo dos seguranças da Câmara dos Deputados
tentando censurar vídeo cobrando Davi Alcolumbre, falando Alcolumbre. Agora, dá uma olhadinha aqui, ó. Tentaram censurar. Dá licença. Dá licença. O senhor não pode me mandar sair daqui. O senhor não fez uma tarefa. Dá licença. O senhor está na área da Câmara. E aqui é a casa do povo, e aqui é povo, todo mundo tem... Eu invado o quê? Eu invado o quê? Quando você diz para eu sair... Tira o dedo? Baixa o dedo. Baixa o dedo. O senhor também não me manda sair daqui. Comporte-se dentro do parlamento. O senhor se comporte falando comigo também. Nós estamos conversando no espaço público, tá? Espaço público não. O senhor está se intrometendo no espaço público. Todo mundo aqui tem permissão para estar aqui. Para esclarecer esse ocorrido, estou aqui no Congresso, me encontrei com familiares de perseguidos e presos políticos e juntos gravamos um vídeo no Salão Verde cobrando quem tem que ser cobrado, Davi Alcolumbre. Todo mundo sabe da luta que estamos pelos presos políticos, pelos perseguidos políticos que foram enganados desde sempre. Primeiro a anistia, agora a dosimetria, que não pautam. Todo mundo sabe de toda injustiça que os presos estão passando e os familiares. Quando a gente termina de gravar o vídeo, cobrando Davi Alcolumbre, vem um segurança da Câmara e praticamente nos expulsa daquele local. Então, deu justo e fiel. Nós pedimos a ti, movimenta essa casa, mova o coração do Davi Alcolumbre. Não admito que você venha bloquear nossa voz. Eu não estou... Dá licença, todo mundo. Eu não estou bloqueando essa área aqui. Você está saindo, dá licença. Quando você diz para eu sair... Tira o dedo. Baixa o dedo. Com palavras de ordem, ele diz que ali não podíamos tirar foto, não podíamos gravar sem autorização, com ordem, obviamente, ou do Hugo Mota ou do Davi Alcolumbre, tenta nos expulsar dali. Obviamente, eu me insurgi contra aquelas ordens ilegais, aqui é a casa do povo, o povo tem liberdade, e agentes públicos estão ali para servirem ao povo. Não admitir que silenciassem. Não me manda sair daqui. Comporte-se dentro do parlamento. O senhor se comporte falando comigo também. O senhor não me manda também. Não manda não. Porque eles chamaram que vocês fizeram falamos do falamos do Alcolumbre, aí chamaram. Os presos políticos estão sendo enganados por um cidadão chamado Davi Alcolumbre. Nós estamos em abril, em um ano que só se pensa em eleição, só se pensa em Copa do Mundo, quando sua mãe, seu filho e todos os presos políticos, Felipe Martins, poderiam passar esse Natal em casa. Mas Davi Alcolumbre, que está envolvido, segundo as notícias, em tese, no caso Master, não quer convocar sessão do Congresso para a derrubada do veto da dosimetria. O nome disso é estelionato eleitoral. Enganar essas famílias. Continua enganando essas famílias. Que democracia é essa? Que um Congresso, que é o poder do povo, não pauta uma lei. Obviamente que o que eles queriam era que eu o desrespeitasse e fosse preso. Não somos mal educados, não desrespeitei, mas exigimos o que deve ser exigido. Respeito à lei e respeito ao cidadão. Foi isso que aconteceu. Quiseram nos calar, mas não vamos nos calar. Olha aí, gente, olha aí. Porque nós somos o povo. Então, vai comentando sobre tudo isso, porque o Marcília acabou de trazer aqui, ó, o Moraes entra em desespero e tenta destruir delação de Ivor Caro no STF, tá? Notícia do último minuto aí. Você que está acompanhando aqui o nosso canal, ainda não é inscrito, inscreva-se agora, ative o sino das notificações com todas as notificações, porque todo dia eu trago o que tem de mais importante na plataforma a respeito do cenário político brasileiro, internacional, tá bom? Então olha só esse vídeo agora, nesse minuto. Gente, vamos iniciar de novo, que deu um probleminha aqui na própria plataforma, né? Como eu falei, estão querendo derrubar os conteúdos, estão querendo derrubar todo e qualquer conteúdo
que fala sobre a política brasileira. Por isso nós precisamos muito do apoio de vocês, tá? Apoio, contribuição. Vamos lá, vamos tentar de novo. Olha, é absurdo, é vulgar, é inacreditável, mas o ministro Moraes simplesmente mandou liberar para julgamento no plenário do STF uma ação do PT que pedia que as delações premiadas fossem limitadas, houvesse restrições nas delações premiadas. E agora dependerá do Fachin pautar para logo ou não essa ação, que vai ao plenário para eles discutirem essa ação do PT, que é de 2021, e estava parada nas mãos do Moraes desde julho de 2025. Meus amigos, eles não param. Justamente agora que a delação do Vorcaro está na mesa, o Moraes, que provavelmente ia ser alvo da delação, vai pautar um julgamento de uma ação que fala sobre limitar a delação. Quer dizer, é completamente sem vergonha o que o STF faz com o direito, com a Constituição, com todos nós. Eu vou te dar detalhes disso agora. Eu sou André Marcílio, advogado, comentarista jurídico, e peço antes que vocês se inscrevam no canal e deixe o like, deixe o seu joinha. Meus amigos, como eu mencionei, agora que vai depender muito do Fachin, porque essa maioria para limitar nessa ação contra a delação, essa maioria para limitar as delações premiadas, com certeza o STF tem. A maioria que vai votar a favor dessa restrição, dessa limitação da delação premiada, é a mesma maioria que votou para enterrar a CPMI do INSS. A mesma coisa. São as mesmas pessoas. Pode apostar, mas pode apostar mesmo. E é por isso que eu digo, o termômetro disso é o Fachin. Depende do Fachin pautar. E ele se pautar para logo, como fez com a CPMI do INSS, lembra? Quando surgiu, quando o André Mendonça entregou também para julgamento no plenário, ele pautou para o dia seguinte quase. Agora, se o Fachin pautar para o dia seguinte, vai dar tempo deles pegarem essa ação, destruírem a delação premiada a partir do julgamento dessa ação, e isso alcançar, inclusive, os efeitos desse julgamento, alcançarem o caso Vorcaro. É impressionante. Nesse pedido do PT, para vocês terem uma ideia, o que se pede é o seguinte, que a ação evite declarações que ofendam as garantias fundamentais individuais. É incrível como o PT, é incrível como o Gilmar Mendes também fala isso, eles se preocupam tanto com garantias fundamentais de o cara que tem o colarinho branco, do cara que comete crimes de corrupção, do cara que rouba banco. Agora, garantias fundamentais dos réus do dia 8, garantias fundamentais do Felipe Martins, garantias fundamentais das pessoas que estão sem falar nesse país há 7 anos livremente, desde 2019, aí não tem garantia fundamental. Garantia fundamental só importa para essa gente quando é a garantia fundamental de bandido, de corrupto. É impressionante. É impressionante. A ação ainda diz, na peça do PT, ela objetiva coibir interpretações inconstitucionais que conduzam a práticas arbitrárias quando da aplicação da colaboração premiada. O PT ainda quer, nessa ação que iniciou-se em 2021, ainda quer restringir a lei, porque a lei deixa muito abrangente a possibilidade de conceder benefícios ou não conceder. Gente, olha só, e a noiva do Vorcaro abriu o bico, tá? A noiva do Vorcaro abriu o bico. Saiu um vídeo dela agora há pouco, vamos ver aqui, ó. Já faz um tempo que eu estou ausente, mas hoje eu vim aqui porque eu decidi falar. E não é para tentar convencer ninguém que já resolvemos julgar, também não é para responder os milhares de comentários que estão na internet sobre mim, sobre esse caso, mas porque eu sempre fui essa pessoa, sempre vim aqui, sempre conversei, sempre me abri. E agora, mais do que nunca, é importante eu falar exatamente o que aconteceu. E não existe a minha verdade ou a verdade de outros, existe apenas a verdade. Ela é uma só e ela é soberana. Eu fui linchada, eu fui vulgarizada, eu sofri uma violência sem tamanho, sem precedentes. E é importante que vocês saibam todos os detalhes do que aconteceu. Isso que aconteceu comigo poderia ter acontecido com qualquer outra mulher. E o que foi muito triste de ver
foi que outras mulheres que levantam bandeiras e que se dizem espirituais usaram o meu sofrimento, usaram essa violência para ganhar engajamento na internet. Então, diante de uma coisa tão séria, isso me deixa muito mal, porque eu sempre levantei a bandeira de ajudar outras mulheres, da gente se erguer, principalmente nos momentos mais difíceis. Há 2 anos, mais ou menos, eu estava saindo de um relacionamento de 13 anos. Eu estava em pedaços. Eu estava sofrendo, acho que todo mundo que já divorciou sabe como a gente fica, vulnerável, tentando se reerguer. E foi quando eu comecei a receber aquele amor, aquele afeto, aquela atenção. Eu achava que eu nunca mais fosse amar. E para mim foi um momento, tipo, agora eu posso me entregar de novo, eu vou confiar. E me apaixonei, me entreguei e confiei. E foi aos poucos, não só comigo, mas foi um carinho com a minha família, um carinho com os meus amigos, com todos à minha volta. Eu moro fora há uns 22 anos, talvez mais, e esse relacionamento foi à distância. Talvez por isso, né, tantas mensagens no WhatsApp. E estava tudo bem, eu estava feliz, até as coisas começarem a sair na imprensa. Foi quando eu também comecei a perceber ou entender junto com todo mundo. Na época, ele não era uma pessoa investigada, eu não sabia, muita gente pergunta, nossa, mas ela não sabia? Não, eu não sabia. Não só eu não sabia, como ninguém mais sabia. Nem as pessoas daquele meio, os órgãos reguladores, os clientes, ninguém sabia. Eu acho que todos começaram a entender o que estava acontecendo juntos. E é muito importante deixar claro que eu não sou investigada, eu não sou acusada. Muitas coisas se falaram de patrimônio. O meu patrimônio hoje ele é idêntico, ele é exatamente igual ao de 2 anos atrás. Eu não ganhei mansão, não ganhei carro, não ganhei barco, isso tudo é mentira. E sobre festas e viagens, eu nunca soube de detalhes, eu nunca organizei. Muitas delas foram surpresa para mim, inclusive o noivado. E sobre o vazamento ilegal de mensagens íntimas entre uma mulher e um namorado, entre uma mulher e um noivo. Isso foi uma atrocidade, isso foi uma covardia. E foi para desviar o foco de quem realmente importava, de quem realmente deveria estar respondendo por coisas que fizeram. E colocaram o foco em quem? Em uma mulher que não tinha nada a ver com essa situação. Eu fui arrastada para um lamaçal que não me pertence. Essas últimas semanas foram um pesadelo. E eu recebi muito apoio, eu recebi amor da minha família, dos meus amigos, de pessoas que me seguem e que sabem quem eu sou, que me seguem há muitos anos, que acompanham o meu trabalho de 20 e poucos anos, fazendo milhares de coisas, projetos filantrópicos, ajudando pessoas, usando a minha voz para erguer os outros. E é por vocês que eu estou aqui hoje. É por vocês que eu vim explicar exatamente o que aconteceu. Ainda tem muito chão pela frente, mas eu estou com a consciência tranquila e eu vou continuar como eu sempre fiz na minha vida, depois de cada obstáculo que eu tive de cabeça erguida. Gente, olha aí, hein, o que você me diz sobre isso? Vai comentando aqui, deixe seu comentário, né? Você acredita nessas palavras? Vai comentando aqui. E nós estamos observando tudo que vem acontecendo aí, né? O povo tá ligado. Ano de eleição, tudo pode acontecer. Vamos ficar ligados em tudo, tá certo? Gente, no próximo vídeo eu vou trazer aqui algo importantíssimo. Então, se você ainda não ativou o sino das notificações, ativa agora, vê se está ativado aqui com todas as notificações, porque o próximo vídeo está imperdível. Eu espero você lá, viu? Um grande abraço a todos.